Olá, boa tarde. Neide Jane, boa tarde. Que Deus te abençoe, querida. Seja bem-vindo. Perdão pelo atraso. Que Deus abençoe você que está chegando agora. Pessoal, perdoe-me pelo atraso de 5 minutos. A paz de Deus, minha irmã. Seja bem-vinda, tá? Que Deus abençoe você. Maria Amelinha, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, Maria. Que a paz de Deus esteja no vosso lar, onde quer que você esteja. Francisco, ninguém. Boa tarde, que Deus te abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada, cheio de paz, amor e de esperança. Hoje nós vamos falar sobre amor. É um sentimento lindo, né? Vamos falar sobre amor, como expressar, quais foram as formas que Deus demonstrou amor por nós. Será que nós estamos aplicando o amor na nossa vida? Será que sabemos amar de verdade? Então esse será o nosso conteúdo de hoje. O tema amor. De Carlão, seja bem-vindo, a paz de Deus. Ismênia, que Deus te abençoe, Ismênia. A paz de Deus, minha irmã. A paz do Senhor em Cristo. Evandina, Godgister, seja bem-vindo. Alex, gratidão pelas curtidas. Esperar chegar mais um pouquinho de gente para a gente começar. Neide Jane, tu é de onde, minha irmã? Ismênia, tu é de onde, minha irmã? Eu falo de Mato Grosso. Moro do ladinho de Cuiabá. Amor, sentimento puro. São Paulo, capital. Micael, seja bem-vindo, Micael. Antônia, seja bem-vinda. Elizabeth. Mateus. Nena Pereira. Francisca, chefe. Maria Cardoso, a paz de Deus. User. Que Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos nessa tarde de segunda-feira. Mais uma semana que Deus nos abençoou para estarmos vivos, buscando os nossos objetivos. Amém? Luzia, paz de Deus, Luzia, seja bem-vindo. Natalina, Eric, Giroto, seja bem-vindo. Ricardo, Lúcio Evangelista, paz de Deus, Lúcio, seja bem-vindo, irmão. Nadjane, Rio de Janeiro, olha só, as duas maiores cidades do Brasil representadas pelas nossas irmãs aqui, São Paulo e Rio de Janeiro. Que Deus abençoe vocês. Maria, Beth, Rosário, Amanda, que Deus abençoe vocês, amém? Bom, vamos começar então. O pessoal vai chegando, né? Vamos orar, pedir o Espírito Santo de Deus. Maria, seja bem-vinda, paz de Deus, minha irmã. Vamos orar para pedir o Espírito Santo de Deus para que possa conduzir esse momento de reflexão, amém? Odailton, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Amanda, irmão, paz do Senhor, minha irmã Maria, seja todos bem-vindos. Ismênia, que Deus abençoe. Vamos orar? Grandioso Pai Celestial, chegamos, Pai, diante do seu santo trono, Pai, para agradecer por esse dia de vida, agradecer, Pai, por mais uma semana que o Senhor nos concede vida. Pedimos, Pai, humildemente o Teu Espírito Santo, para que venhamos compreender a Sua mensagem, que possamos transmitir a mensagem que o Senhor
quer transmitir aos seus servos, e o que o Senhor possa assim conduzir esse momento de reflexão, trazendo a mensagem da sua palavra Bíblia, os textos bíblicos, os conteúdos, para que nós venhamos conhecer-te a ti melhor, para que possamos compreender, Pai, o teu objetivo e o que o Senhor requer de cada um de nós. Amado Pai, pedimos que o Senhor possa estar visitando as casas de todos que estão aqui neste momento, nessa live, Pai. Aqueles que estão no seu local de trabalho, que o Senhor possa abençoá-los, protegê-los. E também aqueles que estão no seu comércio, Pai. Proteja o seu comércio. Que o Senhor possa, assim, derramar o Espírito Santo sobre a vida de todos os que estão nesta live e daqueles que vão passar por aqui, Pai. Pedimos que o Senhor possa estar visitando os nossos irmãos que estão acamados, que estão enfermos, que o Senhor derrame o seu Espírito Santo, Pai, sobre cada um deles, que se for da sua vontade, que eles venham a ser curados, Pai. Que o Senhor possa estar também na mente dos médicos que estão cuidando dos nossos irmãos, que eles possam ter sabedoria e discernimento para estar fazendo o melhor tratamento, Pai, e curar os nossos irmãos que estão internados em hospitais. Pai Celestial, abençoe, Pai, os nossos irmãos na Ucrânia, que está sofrendo, Pai, com a guerra, que o Senhor possa proteger os nossos irmãos idosos, que tem dificuldade, Pai, para sair correndo, crianças, Pai, mulheres grávidas, que o Senhor possa estar socorrendo essas pessoas, tirando elas do conflito, Pai, para que elas possam ficar sãs e salvos num lugar seguro. Pai Celestial, pedimos perdão, Pai, pelos pecados que nós cometemos, seja ele em palavras, seja ele em ações. Tudo o que te pedimos, Pai, sempre é em nome e honra do seu Filho amado, Cristo Jesus, e é em nome dele que te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém, amém. Shalom, meu irmão Danilo Rosa, seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Irmãos, o tema de hoje é amor. O que é o amor no seu ponto de vista, meu irmão, minha irmã? Quais são as maneiras corretas de estarmos demonstrando amor a Deus e amor ao nosso próximo? Tem você demonstrado amor? Quem são os próximos que você deve demonstrar amor? Vamos refletir nesse tema de hoje e vamos nos aprofundar sobre esse sentimento que é muito importante nós aprender como desenvolver o verdadeiro amor e como desenvolver o amor leal. Amém? O amor. O amor é um sentimento caloroso, um apego pessoal, que tem uma profunda afeição. Por exemplo, os amores mais conhecidos são entre uma mãe e seu filho, um pai e seus filhos. Esses são os amores que nós vimos no início do alicerce familiar. Duas pessoas se encontram, começa a se amar. Sentimento lindo, né, meu irmão? Então, quando falamos de amor, nós falamos de um sentimento mútuo.
O amor mais comum é o amor entre um homem e uma mulher. Duas criaturas criadas por Deus, que devem desenvolver entre si uma benévola afeição, ternura, amor. Por que muitas pessoas têm dificuldade em expressar seus sentimentos? Tem pessoas que têm uma afeição séria, uma afeição assim, parece uma pessoa fria, mas por dentro é uma pessoa amável. Só quem se aproxima dele ou dela consegue sentir o amor daquela pessoa que aparentemente seria fria. Porque, meu irmão e minha irmã, para você desenvolver um amor verdadeiro, você precisa primeiro conhecer o objeto, conhecer a pessoa, para começar a desenvolver um carinho, uma afeição e um sentimento. O amor, ele vai sendo desenvolvido ao passo que a convivência vai se transformando com o passar do tempo. Pessoas jovens que nasceram juntos na mesma cidade, o mesmo bairro, eram grandes amigos na infância, depois de adulto, se tornaram marido e mulher. Porque um conhecia o outro profundamente, um conhecia a história do outro, conhecia o pai, conhecia a mãe, tinha a convivência, e aí se desenvolveu o afeto, o carinho e o desejo de estar sempre do lado daquela pessoa. Esse é o amor sendo construído. Como você encontrou a pessoa que você ama? Você é casada? Quanto tempo de casada você tem? Como foi lá no início do seu relacionamento? Como você conheceu sua esposa ou seu esposo? Por que hoje está tendo dificuldade? Por que está difícil a convivência hoje? Amor. Palavra difícil, né, meu irmão? No mundo em que nós vivemos hoje, as pessoas não têm isso no coração. São poucos os que têm amor. Em alguns casos, meu irmão e minha irmã,
As pessoas não têm nem amor próprio. Em alguns casos, as pessoas não amam nem a si mesmo. Como lidar com esse sentimento? Amor é um sentimento necessário para querer bem a si e àqueles que te rodeiam. Nas Escrituras Sagradas, o amor ele é guiado por princípios, como amor à justiça e até mesmo o amor ele é aplicado até mesmo aos nossos inimigos. Aí você deve se perguntar: amar o meu inimigo? De jeito nenhum. Para muitos, superar isso é um desafio. Expressar amor aos inimigos é uma expressão de amor altruísta à justiça de Deus. Demonstrar amor sincero ao bem-estar aos outros, junto com a expressão ativa para o bem deles, é muito difícil. Oi, Sil, a paz de Deus, minha irmã. Porque amar os nossos inimigos é expor muitas vezes a nossa honra, os nossos limites. Perdoar ainda mais desafio maior. Amém, minha irmã. Gratidão. Amém, a paz de Deus, minha irmã. Que Deus abençoe a todos nós. O verbo amar, no grego, ele vem evé ou avá, que diz amar. E o substantivo, ele diz ahavá, que diz amor. Então essas são palavras usadas oficialmente no hebraico para indicar o amor no sentido procedente, ou seja, sendo o sentido e o grau intencionado. As escrituras gregas cristãs também empregam normalmente as palavras agape, filia, e duas palavras derivadas a estorger.
que também, ela não sendo usada eros, ela também significa amor entre os sexos, que é o amor ágape, que aparece com maior frequência em outros termos. E vemos algumas referências em vários dicionários sobre essa palavra amor. É pequena, né? São 4 palavras que poderiam salvar a humanidade se cada um vivesse em amor. Se todos realmente amassem o seu próximo verdadeiramente, lealmente, nós nunca faríamos mal a ninguém e ninguém faria mal a nós mesmos. Que maravilha seria, né, meus irmãos? Gratidão, minha irmã Sil. Que maravilha! Nós não iremos fazer mal a ninguém e ninguém iria fazer mal a nós. Nós nunca entraríamos em guerra com a Argentina, com os Estados Unidos, com ninguém. Boa tarde, minha irmã Mariane, a paz de Deus, minha irmã. Essas 4 palavras, se elas fossem aplicadas de uma forma geral em todos os aspectos, alguns desenvolvem, né? Temos profissionais que amam o que fazem, médicos. Tem médicos que trabalham por amor. Porque se fosse pelo salário dele, pelos anos que ele passou estudando, ele nem estaria ali, teria mudado. Mas ele escolheu ser médico. E note que as pessoas que decidem se tornar médicos é porque eles amam o próximo. Tem médico que ele tem 12 consultas agendadas. Mas se tiver 20 pacientes, ele atende os 20. Temos engenheiros que amam o que fazem, arquitetos. João, 1 João, capítulo 4. 1 João é o livro do amor, não é mesmo, amados? Vamos ler 1 João, capítulo 4. Não tem como falar do amor e não ler o livro de João, de 1 João, capítulo
4. 1 João, capítulo 4, nosso primeiro texto de hoje. 1 de João, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos, mas por enquanto nós vamos ver o versículo 9. E diz assim: por meio disto se revelou o amor de Deus em nosso caso. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que ganhássemos a vida por meio dele. Deus enviou seu Filho para morrer por todos nós. Porque todo aquele que exercer fé em Cristo será salvo. Que amor maior do que esse? Teria você coragem de fazer isso? O versículo 10 diz assim, de 1 João capítulo 4, versículo 10 diz assim: o amor consiste no seguinte: não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Versículo 11 diz assim: amados, se foi assim que Deus nos amou, então nós temos a obrigação de amar uns pelos outros. No versículo 12, complementa: ninguém jamais viu a Deus. Se continuarmos a amar uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Porque por meio disto sabemos que permanecemos em união com Ele e Ele em união conosco. Porque Ele nos deu Espírito. Ele nos deu o seu Espírito.
Além disso, nós mesmos vimos e agora damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Quem reconhece a Jesus sendo Filho de Deus, com ele Deus permanece em união e ele em união com Deus. Essa foi a forma pela qual Deus demonstrou amor por todos nós. E como retribuir a Deus esse amor? Amando-nos uns aos outros. Assim, estaremos demonstrando que realmente estamos dando valor ao sacrifício propiciatório de Cristo. Quando você ama o próximo, Romanos, capítulo 8, capítulo 5, vamos ver lá? Romanos, capítulo 5, verso 8, vamos ver. Romanos 5, capítulo 5, verso 8. Que diz assim: mas Deus recomenda a nós o seu próprio amor, por Cristo ter morrido por nós enquanto ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nossos pecados. E isso tratava de um amor profundo de Deus por todos nós. O significado do amor, guiado ou governado por princípios, também pode incluir ou não a afeição ou afeto de um para com o outro. A palavra ágape, no grego, pode incluir afeição e carinho, e ela é transcrita em muitas passagens. Por exemplo, uma das passagens está no livro de João. João, capítulo 3,
no verso 35. João, capítulo 3, no verso 35. Que ele diz assim, João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 35, que diz assim: O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas em suas mãos. Jesus veio, morreu por todos nós, se sacrificou porque foi obediente por amor a seu Pai. Jesus veio, morreu e após morrer foi ressuscitado. E assim que ele foi ressuscitado e chegou aos céus, Deus o entregou todos os reinos. Então, a partir da sua ressurreição, Cristo veio a reinar sobre o céu. Porque Cristo, por amor ao Pai, ele foi obediente à ordem de seu Pai de se sacrificar pelos humanos. No entanto, ao passo que o amor ágape se refere ao amor governado por princípio, há princípios bons e há princípios maus. E é possível expressar uma espécie errada de amor ágape, guiado por maus princípios. Em que sentido? Por exemplo, Jesus disse: se amardes aos que vos amam, que mérito isso é para vós? Se você amar somente quem te ama, que mérito isso teria para vós? Pois até mesmo aqueles que são pecadores amam quem os amas. Então você não seria diferente deles. Se emprestar sem juro àqueles a quem esperar receber, que mérito é isso para vós? Se até mesmo pecadores emprestam sem juro a pecadores para receberem de volta o mesmo, baseado na carta de Lucas, capítulo 6, versículos de 32 até o 34, está essas perguntas feitas por Jesus. Essa é uma ilustração. Então, o princípio básico aqui é: tais pessoas agem faça o bem
que eu farei o bem. Então, esse é o princípio. Se você me ama, eu também te amo. Esse é o princípio base para esse tipo de sentimento relatado aqui no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 32 ao 34. O apóstolo Paulo também falou a esse respeito. Ele disse assim: a respeito de alguém que também trabalha ao seu lado, Demas me abandonou porque amava o atual sistema de coisas. Qual é o princípio básico da Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, que vocês podem ler aí. Marquem esse texto e pesquisem. Demas amava o mundo baseado no princípio de que o amor a ele traria benefícios materiais. Aí, Jesus diz: os homens amaram mais a escuridão do que a luz, porque as suas obras eram iníquas. Pois quem pratica coisas ruins odeia a luz e não se chega à luz a fim de que suas obras não sejam repreendidas. De acordo com o livro de Jó, capítulo 3, versículo 19 e 20, que eles amam porque é uma verdade ou um princípio de que a escuridão ajuda a encobrir os atos iníquos dele. Terapeuta, boa tarde. Quando Jesus ordenou: amai os vossos inimigos, descrito lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44, irmãos, anote bem o texto, tá? Mateus, capítulo 5, versículo 44. Depois vocês leem esse texto, porque lá o próprio Deus estabeleceu esse princípio, como declara o apóstolo Paulo em sua carta em Romanos, que ele diz assim, Romanos capítulo 5, versículos de 8 a 10. Note como se expressa. Deus recomenda a nós o seu próprio amor, por Cristo ter morrido por nós enquanto éramos ainda pecadores. Pois se nós, quando éramos inimigos, ficamos reconciliados com Deus por intermédio da morte do seu Filho, muito mais agora que temos ficado reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Note só como Deus vê o amor.
Porque quando nós vivíamos em pecado, nós éramos inimigos de Deus. Porque éramos pecadores. Não obedecíamos à lei de Deus, vivíamos independente. Então, nós éramos inimigos de Deus. Então, Deus demonstrou amor aos seus inimigos. Assim como nós devemos demonstrar amor aos nossos inimigos. Porque assim como nós demos a oportunidade para Deus entrar na nossa vida, passamos a conhecer melhor a Deus. E passamos a ter uma relação melhor com Deus. Por isso que fomos reconciliados. Se nós não dermos a oportunidade para aqueles que se dizem ser nossos inimigos nos conhecer, porque nós não sabemos qual é o motivo que aquela pessoa se tornou inimigo nosso. Porque tem muitas pessoas que, ao invés de conhecer o outro ser humano, ele vai pelo que as pessoas em volta estão dizendo dele. E muitas vezes ele se torna inimigo de uma pessoa que ele nem mesmo conhece quem é. Ao ponto de, quando estiver caminhando na mesma calçada, ele atravessar para o outro lado só para não passar perto de você. Se você não der a oportunidade para o seu inimigo conhecer você, você se aproximar dele, lógico, com cautela, né? Sempre com cautela. Você se aproxima dele, deixa ele conhecer você. Com o passar do tempo, ele vai ver que você não é uma má pessoa. Agora me diz aqui, meu irmão e minha irmã, se você já não passou por uma experiência dela. Seus amigos em volta ali falaram: olha, fulano de tal não presta, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. E aí um dia você teve a oportunidade de ter contato com aquele ser humano. Ou aquele ser humano veio te ajudar, te deu uma mão. Aí você passou a conversar com ele, passou a conhecer ele. Quantas vezes a gente já não se enganou com isso? Várias. Eu creio que vocês devem ter acontecido isso várias vezes com vocês. Mas se a gente espantar os nossos inimigos, como que você vai ter a oportunidade de demonstrar quem você é verdadeiramente? Como que você vai ter a oportunidade de falar da palavra de Deus? De se aproximar daquela pessoa?
Deus nos deu a liberdade para nós nos aproximarmos dele. Um caso de mudança da água por vinho está aqui em Atos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9. Esse a gente vai ler bastante textos, tá? Esse vai ser do 9, do 1 até o 16. Vamos considerar do 1 ao 16. Mas logo nas primeiras palavras você vai identificar quem é a pessoa envolvida aqui nesse tema. Lembre-se que nós estamos falando de inimigos de Deus. E nosso também. Aqui no Atos, no capítulo 9, vamos ler assim. Diz aqui, no Atos 9, versículo 1 e diante, tá? No 1 ele diz assim: Saulo, porém, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas dirigidas às sinagogas de Damasco, a fim de que pudesse levar amarrado para Jerusalém todos que encontrassem que pertenciam ao caminho, tendo homens como mulheres. Durante a viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou em volta dele uma luz vinda do céu. E ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer-lhe: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Leide Barbosa, a paz de Deus, minha irmã. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então perguntou: Quem é o Senhor? Jesus respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-se, entra na cidade, e lá dirão a você o que você deve fazer. E os homens que viajavam com ele ficaram parados, sem fala, e realmente ouviram o som de uma voz, mas não viram ninguém. Saulo, então, se levantou do chão e, embora seus olhos estivessem abertos, não conseguia ver nada, de modo que o pegaram pela mão e o levaram a Damasco. E ele não viu nada por 3 dias.
e não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe disse numa visão: Ananias! Então Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. Então Jesus disse: Prepare-se, vá à rua chamada direita na casa de Judas e procure um homem chamado Saulo de Tarso, pois agora mesmo ele está orando. E numa visão viu um homem chamado Ananias entrar e pôr suas mãos sobre ele, para que ele recuperasse a vista. Mas Ananias respondeu a Jesus: Senhor, eu ouvi muitos falarem desse homem, de todo o mal que ele fez aos seus santos em Jerusalém. E aqui ele tem a autoridade dada pelos principais sacerdotes para prender a todos os que invocarem o nome do Senhor. Mas Jesus disse a Ananias: Vá, porque esse homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome a todas as nações, bem como os reis e os filhos de Israel. Pois eu me mostrarei claramente a ele, para que quantas coisas ele terá de sofrer pelo meu nome. Paulo, o Saulo de Tarso, irmãos, ele era um perseguidor, ele era um inimigo de Deus. Mas Deus teve misericórdia dele. Porque Saulo, ele cresceu diante de uma doutrina a qual pregavam que Jesus era um herege, que Jesus era um feiticeiro. Então Saulo cresceu e aprendeu isso do sacerdócio. E quem é esse sacerdócio? Esse sacerdócio, irmão, era os mesmos sacerdócio que pagaram a Judas as 30 moedas para falar aonde estava Jesus. Era o mesmo sacerdote que tomava conta da congregação em que Jesus entrou, estavam comercializando de tudo. Eles rejeitaram a Jesus, assim como Jesus rejeitou a eles. Eles não fazem parte do sacerdócio de Deus mais. Porque a nova congregação, ela passou
a ser a partir dos discípulos de Jesus. Eles começaram a divulgar o cristianismo. Então, o novo pacto, a nova congregação, ele partiu dos discípulos de Jesus. Então, como vimos aí, aqui no texto falou que nós devemos amar os nossos inimigos. E Deus demonstrou amor aos inimigos dele, dando a oportunidade para que ele se arrependesse. Até hoje Deus estende a sua misericórdia para que todo aquele que se arrepender e aceitar a Jesus como seu Salvador, ele possa ser salvo, ele possa estar no reino de Deus. Essa é a misericórdia de Deus. Essa é a forma que Deus tem demonstrado amor aos seus inimigos. E nós devemos demonstrar esse amor aos nossos inimigos também. Que devemos copiar a forma de Deus amar. Está você se esforçando em praticar o amor da mesma forma que Deus tem demonstrado amor para com você? Todos os dias Deus dá uma prova de amor para com você, meu irmão. Assim para comigo também. Deus tem demonstrado amor. Quando você levanta da sua cama, no seu quintal, o que você plantar, nasce. A chuva, o sol, o mar, tudo funcionando porque Deus permite. Se a gente observar na criação de Deus, nós vemos a abundância do amor de Deus. Se você tiver a oportunidade, amém, meu irmão? A todos nós, meu irmão, shalom. Se você parar para analisar, meu irmão, as belezas que existem sobre a terra, as inúmeras frutas que a gente ainda não conhece, os tipos de peixes que existem em todo o mundo, nós não conseguimos nem conhecer tudo que Deus criou. Então, se nós notarmos em toda a nossa volta, nós sentimos o amor de Deus. O próprio ser humano foi feito não só para existir, mas para ter prazer em comer, para
deleitar, olhar o arco-íris e ver os números de cores. Amém, meu irmão. Fica na paz de Deus. Será sempre bem-vindo aqui, meu irmão. Os animais, como já dito, não conhecemos todas as raças de animais criadas por Deus, né? Se entrarmos ali na Amazônia, vamos conhecer até mesmo pessoas que vivem na floresta, que não conhece carro, pode ter visto o avião que passa por cima, né? Não conhece celular, não conhece televisão. Então, essa é a criação. São as diferenças. E a expressão de amor a Deus, a toda a humanidade. O amor eterno de Deus. O amor de Deus aos seus servos fiéis é eterno, nunca falha e nem diminui. A partir do momento que você se torna fiel à lei de Deus, obediente, você sente o amor de Deus na sua vida. Mas sim, Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, lá fala que, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe que esse amor acabe, porque o amor de Deus nunca irá se acabar por nós. Agora é nós que vamos depender se vamos ou não merecer o amor de Deus. Amém, irmãos? Então hoje nós paremos por aqui, né? Vamos deixar um pouco para quarta-feira ou amanhã à tarde, né? A gente vai falar mais sobre amor, o amor de Deus, né? Como a gente deve ter amor, né? Hoje nós entendemos, né, a expressão
Deus nos amou primeiro, né? Deus demonstrou amor por nós, por enviar o seu Filho. E hoje aprendemos que devemos amar até mesmo os nossos inimigos, porque um dia nós também fomos inimigos de Deus, fomos desobedientes, rebeldes. E aí, quando conhecemos a palavra de Deus, nós mudamos o nosso proceder, mudamos a nossa vida e passamos a fazer as coisas que Deus ama, não as coisas que Deus odeia, né? Então nós mudamos as nossas ações, né? Então o amor transforma. O amor que muda as pessoas. Então é o nosso amor a Deus que nos ajuda a transformar a nossa personalidade e se tornar pessoas melhores. Aí na próxima reflexão, nós vamos estar aproximando, né, ainda mais sobre isso. Vamos nos aprofundar um pouco mais a respeito do amor, né, do sentimento amor. Hoje nós vimos como Deus demonstrou esse amor pela humanidade. Na próxima momento de reflexão, nós vamos ver como o amor tem se revelado entre nós humanos. E se estamos realmente demonstrando o amor. Deixa eu ver aqui quantas pessoas passaram por aqui. 1h12. 371 pessoas. Para a glória de Deus. 371 pessoas. Né? E a rolagem sempre baixa, né? Mas o importante não é a quantidade de pessoas na rolagem, o importante é o pouquinho da mensagem que as pessoas pegam. Isso pode mudar muito, né? E a gente se esforça para estar fazendo esse momento de reflexão, né? E a gente pede muito a Deus força e sabedoria para a gente estar trazendo sempre temas importantes para você, meu irmão, minha irmã, trazer temas para que você possa refletir no seu comportamento, como você é como ser humano, como pessoa. Todos nós precisamos refletir, né? O objetivo maior é motivar a você a ler a palavra de Deus, fortalecer o seu amor a Deus. Ao passo que você vai lendo a Bíblia, meu irmão e minha irmã, você vai entendendo o modo de agir de Deus, quais as ferramentas que Ele usa para falar com você, que tipo de pessoa que Ele usa para falar contigo. Então são respostas que você vai encontrar na sua leitura da Bíblia, na sua leitura.
Por isso é importante você estar lendo a palavra de Deus, pesquisando, cavando como se estivesse escavando um tesouro, né? E aí a gente vai juntos, né? Vamos aí aprendendo, né? Cada um de nós vai pesquisando, vai lendo a palavra de Deus, vai se aprofundando no conhecimento, vai evoluindo na leitura da Bíblia. A paz de Deus, minha irmã, seja bem-vinda. Então aí, a partir do momento que a gente vai lendo a Bíblia, vai pesquisando, a gente vai conhecendo o que Deus requer de cada um de nós, como pessoa, como pai, como mãe. É muito importante, meu irmão, minha irmã, você estar lendo a Bíblia, né? E também você cultivando essa intimidade com Deus, Ele vai estar mais próximo de você. Ele vai estar ali, pertinho do seu lado. Basta você deixar Ele falar contigo, porque Ele só fala contigo por meio da Bíblia. Por meio da Bíblia, Ele te dá as respostas às suas orações, há muitas perguntas, às dúvidas que você tem, né? Você deve pesquisar ali dentro da Bíblia. Não fique com dúvidas, meu irmão. Ore a Deus, peça sabedoria, discernimento, para que você possa entender os textos que você está lendo. Existem alguns textos que é bem difícil a compreensão, e mesmo que se você ler aquele capítulo inteiro, ou até mesmo aquele livro daquele profeta inteiro, você não vai compreender o significado da profecia. Muitas vezes que o que foi dito por Isaías, Daniel, se cumpriu em Mateus, em Lucas, em João. Então, você só vai entender quando você chegar lá naquele tempo em que se cumpriu. Tem livro de Ezequiel, Jeremias, Daniel e o próprio Isaías, que ele teve um cumprimento lá em Apocalipse. Então, você precisa ter uma paciência, né? Humildade, que Deus vai te dar um entendimento. E é tão interessante, meu irmão e minha irmã, que você pode pegar o texto, você vai ler ele 10 vezes, 10 vezes você vai entender ele diferente. O texto, ele não perde a essência. A gente só encontra outras maneiras para explicar ele. O mesmo texto. Você lê ele aqui, explica ele. Amanhã, se você for ler ele e explicar, você vai dizer com outras palavras. Com outras palavras. Porque Deus está aprimorando o seu entendimento também. E a nossa maneira de explicar, ela tem que se adaptar à maneira de quem está ouvindo. Porque adianta você falar da Bíblia em português para quem não conhece, para quem fala inglês e não conhece o português? Não adianta. Então você precisa, se você quer pregar uma língua estrangeira, você tem que aprender. Para você ter a oportunidade de falar com ela na língua que ela fala.
Então, todos nós precisamos aprimorar, né? Falar com as pessoas, observando a forma dela falar, a forma dela se expressar, e aí você usa a linguagem que ela está acostumada a falar para você estar tendo a oportunidade de estar levando as boas novas. Eu faço muito isso. Irmãos, eu saio aqui, eu saio de live em live aqui, eu passo em uma, passo na outra, passo nas lives dos irmãos cristãos, que eu também passo lá para me abastecer também, né? Que a gente precisa estar abastecendo. Passo lá, escuto, às vezes o pessoal me chama para participar, eu participo. Mas a gente tem que ter a humildade de sair e aprender também. A gente não sabe tudo. É vivendo e aprendendo. Então, e se você quer dar testemunho, irmão, irmã, tenha cuidado quando você for criticar um cristão numa certa determinada live. Porque você não sabe, mas Deus sabe qual é o objetivo daquele irmão e tá lá. Está lá. Mas às vezes você olha, você fica com raiva do irmão. Nossa, o irmão tá lá naquela live lá, olha lá, olha o tipo de pessoa que tem lá. Olha as brincadeiras, olha as coisas que é falado. Eu me considero como um semeador. Só que o semeador, meu irmão, ele não pega o solo macio, arado, não. Oi, Silvia, seja bem-vinda, paz de Deus, Silvia. Então, eu como semeador, eu saio, eu ando sobre todos os solos. E antes de jogar a semente, eu preciso preparar a terra. Eu preciso amaciar o solo, adubar o solo, molhar o solo. Exatamente, minha irmã. Mas infelizmente, minha irmã, tem pessoas que nos vê nas lives aí e tecem comentários negativos. Para nós mesmo, manda no direct, né? Manda mensagem para nós no direct e depois sai falando para os amigos da pessoa. Olha, aquele lá se diz pastor, se diz irmão, tava na live lá de fulano lá, o que só fala que não presta. Mas a hora que você estava pregando, a hora que você estava falando de Deus, aquele irmão não estava lá. A hora que o irmão pegou e chamou uma das pessoas no privado e conversou com ela sobre a palavra de Deus, o irmão não prestou atenção. Ele só prestou atenção que o irmão estava numa live. Irmão, e eu saio visitando lives. Eu saio. Porque eu sou um semeador.
E eu estou aqui, primeiramente, para agradar a Deus. E eu estou fazendo a minha parte. Exatamente, minha irmã. Deus está no comando de tudo. Deus sabe das minhas ações. Você acha, irmão, que eu não sei que Deus que está me vendo lá? Eu sei que Deus está me vendo lá. Não tem lugar que fica oculto diante dos olhos de Deus. Mas eu estou lá para aproveitar a primeira oportunidade para falar da palavra de Deus. É lógico que com o passar do tempo, quando você vê que o solo não está aceitando, porque existe também, né? O solo não aceita a semente. Por mais esforço, por mais adubo, né? Por mais que você vai amaciando a terra, vai molhando. Exatamente, minha irmã. E aí, quando a gente enxerga que o solo não vai produzir, nós pedimos a direção de Deus. Deus, o que eu devo fazer, Pai? Faz tempo que eu estou pregando, que eu estou falando aqui, mas não vai. Aí você deixa Deus te conduzir. Aí quando você pensa que não, você está se afastando, né? Mas por quê? Porque as pessoas precisam ter a oportunidade. Agora não depende de você, das pessoas mudar ou não, né? Você fala o que significa o reino de Deus, qual é a vontade de Deus, e fala para a pessoa, ó, você precisa mudar isso e isso e isso. Agora, a decisão de mudar, de aceitar Jesus ou não, é da pessoa, não é nossa. É as pessoas que precisam mudar. Né? E infelizmente falta muita humildade nas pessoas. Porque as pessoas, infelizmente, só lembram de Deus quando a doença pega eles ou quando estão passando por alguma dificuldade. Porque se você não buscar a Deus por amor, você vai buscar a Deus pela dor. E a gente, quando a gente prega, é porque a gente tem amor às pessoas. A gente não quer que as pessoas sofram. Quando nós pregamos a palavra de Deus, é por amor às pessoas. Mas, infelizmente, as pessoas não querem aprender com amor. Elas só aprendem, só buscam a Deus somente nos momentos de dor, nos momentos de dificuldades, né, irmã? E olha quantas pessoas já passaram na vida da pessoa para dar um testemunho, para falar da palavra de Deus, e a pessoa bateu a porta, né? Quantas pessoas já não bateu na tua porta lá, ó? Ô, irmão, oi! Eu gostaria de falar, trazer uma mensagem de Deus para você. Tem pessoa que nem abre a porta, ainda grita lá de dentro. Vai caçar o que fazer. Tem pessoas que levantam no domingo de manhã,
para levar a mensagem de Deus e as pessoas ainda caçoam dela. A pessoa trabalha a semana inteira para prover o alimento da família e só tem o final de semana que ela não trabalha, e nesse final de semana, no sábado, no domingo, ela vai fazer o ministério de Jesus, que é ir nas casas, de casa em casa, pregando. Aí toca a campainha, toca o portão. E tem várias pessoas, tem a Testemunho de Jeová, tem o pessoal da Assembleia, tem da Adventista, pessoal que faz o ministério. O mais perseguido são a Testemunho de Jeová, né? Que eles batem lá, ó, eles são danados. Pelo menos uma vez por mês, eles passam na sua porta para levar uma mensagem da Bíblia. Nem me fala, minha irmã. Isso dá uma tristeza para a gente, né, minha irmã? Isso dá uma tristeza. Dá uma tristeza, minha irmã. E as verdades a gente se esforça tanto, né, para falar de Deus, para preparar, para tentar introduzir eles, né, no reino de Deus. A gente fica triste que às vezes são pessoas boas, né? São pessoas boas, são pessoas de grande coração, mas a gente sabe o julgamento de Deus como que vai vir, né? A gente sabe. Quer ver um exemplo disso? Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, levou o povo até perto da terra prometida. Por causa de uma coisinha que Moisés fez, ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Embora ele já está ele está com a garantia de ressurreição, mas ele não conseguiu entrar na terra prometida. Depois de 40 anos, imagina só, minha irmã, por causa de uma coisinha, Moisés perdeu o favor de entrar na terra prometida. Ele morreu antes, né? Aí dali em diante Josué assumiu. E nós sabemos, o apóstolo Paulo disse lá na sua carta: aquele que pensa estar de pé, acautele-se para que não caia. Até a gente que tem o conhecimento de Deus, nós temos que ter o cuidado para não se tornar soberbos. Sair apontando o erro dos outros e esquecer de olhar no espelho todos os dias de manhã. Às vezes a gente tem que tomar o cuidado e compreender as pessoas, né? Tem pessoas que são como crianças, né? Que está começando a aprender a palavra de Deus, né?
Então você precisa dar aquele leitinho, né? Para a pessoa estar aí crescendo, como uma criança, né? Vai tomando leite, depois vai crescendo, e aí vai tomando um alimento mais sólido, né? Vai evoluindo. Aí, infelizmente, mas sim, mas as pessoas se revoltam é porque não tem o conhecimento, não sabe o modo de agir de Deus. Silvia, elas não sabem o agir de Deus, como Deus age. Ela se revolta por falta de humildade. Porque as pessoas que se revoltam para Deus, elas têm a tendência de ser o centro do mundo. Ela se revolta a Deus, parece que tudo tá contra ela. Aí ela joga isso nas costas de Deus. Só que se ela refletir no comportamento dela, nas ações, nas decisões dela, quem está revoltada com a vida é ela. Ela se afastou de Deus, se afastou dos irmãos, se afastou da família. Então, quando a pessoa se revolta contra Deus, é aquela pessoa que quer ser o centro das atenções do universo. Como que só ela tivesse aquele problema. Todo mundo está perfeito, vivendo a vida perfeita, mas só ela tem aquele problema. Como se não existisse pessoas com câncer, como se não existisse pessoas que já faz 5, 10 anos que está em coma numa cama, como se não existisse pessoas que tiveram que ter a perna amputada, o braço amputado. Mas ela, porque tudo que ela projetou não deu certo, o mundo está contra ela. Porque ela quer ser o centro das atenções. Infelizmente, pode notar, pesquisa ali em volta dessa pessoa que está revoltada com Deus, conversa com os amigos, que você vai entender que é exatamente isso que acontece. Não tem nem como errar. Esses dias eu vi uma reportagem da superação de um homem que nasceu com um problema nas duas pernas. Desde criança, as pernas dele foi amputado. Eu acho que vocês devem ter visto algum vídeo dele aí. A superação. Eu fiquei com vergonha. Por causa do meu problema. Eu achava que eu estava sofrendo. Eu fiquei com vergonha. Eu vi um outro exemplo também de uma pessoa que nasceu com uma deficiência nos braços. E ela pintava com os pés. Ela pinta com uma perfeição, com uma delicadeza que nem eu, com meus braços bons, eu consigo fazer. E o que é isso? Superação. É você encontrar força dentro de você e
buscar em Deus. Não culpar a Deus por ter nascido assim. É buscar ajuda. Não culpar a Deus, se revoltar contra Deus. Sério, irmã? Amém, Silvia. Gratidão por você ter passado aqui, tá? Que Deus te abençoe a sua semana, amada. Nossa, irmã, sério? Você teve que amputar a mão? Imagina, irmã. Imagino como que não deve ter sido. Parabéns. Que glória, que bênção, minha irmã. Que bênção. Que bênção. É um lindo testemunho, minha irmã. Lindo testemunho. Olha só, que glória. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Minha irmã, a irmã tocou nesse assunto. Eu trabalhei numa empresa onde um colega de trabalho, ele perdeu toda a mão. A mão entrou na maquinário e arrancou a mão dele. A mão dele entrou na máquina e ficou presa na parede do torno. Foi um desespero, minha irmã. É tipo um cilindro mesmo, isso. É um desespero, porque mesmo que você desliga o motor, aquele motor pesado, até ele perder força, né? Ele arrancou a mão, perdeu, ó, essa mão aqui, ó. Ele arrancou e arrancou, ó, essa veia. Ele teve que cortar até aqui, ó. Eu também trabalhava no turno dele, só que ele trabalhava num barracão ao lado. A máquina que ele trabalhava, eu já trabalhei, eu sei que era perigoso. Aí eu tinha mudado de setor, vim pro lado de baixo. E eu trabalhava à noite também. E faltando 10 minutos pra gente sair pra janta, que era acho que 2:30 da manhã, se eu não me engano. Isso faz tempo, né? Então, e aí ele desligou a máquina, e como a máquina lá era assim, a máquina, ele era um cilindro aonde ele cortava tecido, né? Era um tambor cheio de gancho, e eles cortavam os tecidos, moíam os tecidos ali, né? E às vezes quando você pegava um tecido com jeans,
ele ia com aqueles botãozinhos. Eles iam com um botãozinho, e aqueles botãozinhos de ferro dava faísca. E o jeans era perigoso, porque ele dava muito pó. E vira e mexe pegava fogo lá, né? Vira e mexe pegava fogo, porque o jeans ele ia moendo, o jeans, quando você começa a moer ele dá um pó, ele sobe um pó, ele trabalhava com máscara e tudo. E aí qualquer faísca virava um incêndio. Então quando estava trabalhando com jeans era cuidado dobrado. E aí ele tinha acabado de passar umas peças em jeans. E aí, quando você desliga a máquina, você tem que olhar para ver se não tem botões quentes, né? Porque os botões, às vezes, ele não sai faísca, mas eles ficam ali rodando, vai esquentando. Aí, a hora que para, ele fica quente junto ao pó de tecido. E em algumas ocasiões ele pega fogo. Então aí quando você para a máquina, você tinha que limpar a parte onde parava o pó. Então aí você tem que enfiar a mão. Você enfiava a mão onde passava o tambor, né? Só tinha espaço para colocar a mão assim, né? Você colocava a mão e aqui ficava o peito e aqui o tambor aqui, ó, passando aqui. Aí você tinha que passar aqui e tirar as peças com a mão. Só que você só faz isso quando o tambor estiver parado. E ele fez isso com o tambor rodando. E aí o que acontece? Como é tambor, às vezes alguma fita fica enrolada no tambor. E numa dessa, uma fita que estava com a ponta solta, pegou no braço dele e puxou. Meu Deus, irmãs, fechar os olhos, você sentir o grito, é assustador. A irmã sabe como é que é, né? Mas o grito é assustador, minha irmã. E o grito de socorro, o pessoal gritando. Aí o chefe do setor, né, já era treinado, já pegou um tecido, já enrolou na mão dele, né? Já para estancar o sangue, para o sangue não... Porque cortou a veia, né? Aí para segurar a veia, tudo. E aí a mão dele ficou presa lá dentro do tambor. Aí veio o corpo de bombeiro, buscou ele, depois mandou parar tudo lá. Aí teve que vir a perícia, o Ministério do Trabalho, e deu uma dor de cabeça enorme. Não é fácil não. Bom, a conversa tá boa, mas eu quero encerrar. Irmãos, eu quero fazer um convite para vocês. Hoje vai ter 2 lives hoje muito boa sobre assuntos psicológicos, tá? Assuntos emocionais. Um vai começar às 8 horas, às 20 horas, se eu não me engano. E o outro vai começar às 22 horas. Tá? Ao das 22 horas será uma live falando sobre perdão. Tá? Vai ter uma irmã, a irmã Karina, tá? E vai ter um doutor, um psicólogo, vai ter 2 psicólogos, um psiquiatra e um psicanalista. É um assunto muito importante, tá? Para a gente evoluir como ser humano, né? A gente precisa conhecer melhor o ser humano para poder entender melhor o ser humano. Parar de julgar as pessoas pela aparência, né? A gente tem um costume muito de julgar a pessoa, mas a gente não conhece a profundo o que a pessoa é, né? A gente precisa aprender a conhecer o ser humano para distinguir
qual é o momento certo de falar coisas boas e qual é o momento certo de cobrar as pessoas, de disciplinar. Porque existe um momento certo. Às vezes nós perdemos a oportunidade de falar as coisas certas no momento errado. Talvez a pessoa não está no dia bom, ela não quer ser corrigida. E nós temos que aprender isso. E hoje nós vamos ter 2 lives, tá? Me acompanhem a partir das 8 horas, que assim que as lives entrar, eu vou entrar na live e vou compartilhar, tá? Eu não vou participar da live, não. Eu quero só ficar como ouvinte mesmo. Eu quero aprender, absorver o conhecimento. Você quer aprender, minha irmã? Aprender o quê? Sobre o ser humano? Ou aprender a pregar? A 6,91. Amém. Bom, eu quero agradecer a todos que passaram aqui, que Deus abençoe a vocês, que Deus possa estar visitando o seu lar. Não foram muitas pessoas que ficaram na rolagem, mas até o exato momento passaram 495 pessoas, para a glória de Deus. E passaram em momentos, ouviram a mensagem e continuaram as suas pesquisas, né? Mas ouviram um pouco da mensagem. Então, eu quero agradecer a você que ficou até aqui, que Deus te abençoe. Vamos encerrar com uma oração, amém? Amado Pai Celestial, pedimos, Pai, o Teu Espírito Santo, que o Senhor derrame sobre cada um de nós, nos traga discernimento, sabedoria, para que possamos assim, Pai, sobreviver neste mundo, possamos ser sábios, aprender a tomar decisões sábias, aprender a lidar com os nossos irmãos, aprender a lidar com as diferenças, aprender a lidar com as personalidades, para nós transformar um ambiente sadio, de união, de amor, de paz. Enfim, Pai, que nós possamos viver em harmonia entre nós, seres humanos. Grandioso Pai, que o Senhor possa abençoar as 495 pessoas que passaram por essa live, Pai. Que o Senhor possa estar visitando o lar, possa estar visitando o comércio dessas pessoas, o trabalho dessas pessoas, que elas possam ser protegidas com o seu Espírito Santo e continuar no seu local de trabalho, na sua casa, no seu comércio, em segurança. Grandioso Pai, que o Senhor possa estar visitando os nossos irmãos idosos, que estão se esforçando para se manter na verdade, apesar das dificuldades físicas, mas que eles se esforçam de estar indo no seu culto, estar indo louvar e santificar o seu nome. Que o Senhor possa continuar dando força, dando alegria, para que eles possam continuar a sua caminhada. Te pedimos perdão pelas falhas que cometemos, seja ele em palavras ou em ações. Tudo o que te pedimos e te agradecemos não é em nosso mérito, mas sempre é em nome e honra do seu Filho amado, Cristo Jesus. E é em nome dele que te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém, irmão. Amém. Então, irmã, amanhã às 8h30, infelizmente, não terá o momento de reflexão, tá? Amanhã cedo eu tenho uma consulta às 7 da manhã e eu não vou conseguir chegar a tempo. É por ordem de chegada, eu não sei como que vai estar lá. Então, amanhã, terça-feira, não terá o momento de reflexão, tá?
Voltamos na quarta-feira e você já está convidado na próxima quarta-feira, a partir das 15 horas, estaremos aqui neste momento de reflexão. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus lhe dê uma semana cheia de paz, de amor e de alegria. E lembre-se, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Fiquem todos na santa paz de Deus.